Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos, a você que me ouve hoje, dia 25 de julho de 2025. Nosso devocional diário está em Lucas, capítulo de número 21. Jesus vai falar algo interessante aqui. Ele diz nos versículos de 1 a 4 acerca das pessoas trazerem ofertas para lançarem na arca do tesouro. Desde aquela época era muito natural, e antes disso também, claro, trazerem ofertas ali até o templo, para darem uma oferta ao templo para a condução da obra de Deus. É interessante Jesus observar isso, porque muitos hoje têm até algumas objeções a esse tipo de coisa. Claro que existem pessoas que realmente deturpam a palavra e acabam extorquindo pessoas, enganando muitas pessoas em relação a isso, mas a ideia equilibrada de que nós devemos ser generosos com a obra de Deus, ela está na palavra do Senhor. E veja o que Jesus está dizendo aqui, que há um princípio por trás disso, que nós não devemos dar daquilo que nós sobramos e daquilo que sobra a nós e achar que estamos bem na fita por isso, porque ele observa ali que os ricos, ora Jesus falando dos ricos mais uma vez, eles lançam suas ofertas na arca do tesouro, e também viu ali uma pobre viúva lançar 2 pequenas moedas. E ele traz ali uma proporção, ele diz que, vos digo, versículo 3, que lançou mais do que todos estes esta pobre viúva. Por quê? Porque aqueles que deitaram para as ofertas de Deus do que lhe sobejava, mas esta da sua pobreza deitou todo o sustento que tinha. Veja o que está dizendo, é que eles deram uma pequena parte, aquilo que sobrou eles deram, e essa mulher deu tudo o que tinha para a obra do Senhor. Veja que aqui Jesus estabelece esse princípio de que nós temos que observar o que estamos fazendo. Não é que todos têm que dar tudo o que tem na obra de Deus, como infelizmente alguns tentam colocar, mas temos que dar com generosidade, com o coração aberto. Nós temos que amar a obra do Senhor e ajudar a obra, o que está dizendo aqui na palavra. Jesus vai predizer ali a destruição do templo. Estavam alguns ali dizendo a respeito do templo, que estava ornado de formosas pedras e dádivas. Aí alguém diz assim: quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Quem disse foi Jesus, na verdade. Ele disse que chegaria o dia em que aquelas maravilhas, aquela coisa maravilhosa, aquela obra arquitetônica especial, o templo de reconstruído por Herodes, foi monumental, foi muito, muito maior, inclusive do que o próprio templo original de Salomão. E era uma obra faraônica, realmente, uma obra em que todos ficavam ali pasmo ao observar aquilo. Mas Jesus diz que aquilo vai acabar. Olha o que ele diz um pouquinho mais abaixo no versículo 20. Ele vai dizer que quando vide Jerusalém cercada de exércitos, sabei que então que é chegada a sua desolação. Jesus está dizendo que a desolação de Jerusalém viria, então seria neste momento, sim, em que ali ele veria aquela situação de nem pedra ficar de pé. Ele diz que naquele dia daquele cerco de Jerusalém cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levadas cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios até que os templos dos gentios se completem. Quando Jesus está dizendo aqui, ele está dizendo da época em que o imperador ou o general Tito, depois ele se torna imperador, ele vem contra Jerusalém, sitia Jerusalém e destrói ali aquela cidade. Realmente, literalmente, o templo é destruído, tudo é acabado. E Jesus ele vai dizer no versículo 32 que vos digo que não passará essa geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Versículos 32 e 33. Nós vemos aqui que Jesus já está predizendo a destruição de Jerusalém, que realmente aconteceu. Jesus está falando aqui por volta do ano 33 depois de Cristo, 35, essa época. E no ano 70, Jerusalém ela é invadida pelos romanos e ali, enfim, ela é acabada. Mas veja que Jesus disse também que Jerusalém seria pisada pelos gentios depois disso, até os tempos dos gentios se completarem. Que tempo é esse? É o tempo em que ele vai voltar no final das contas. Jerusalém foi ali destruída, todos foram levados cativos e se espalharam pelo mundo afora. Recentemente foi que os judeus eles voltaram para sua terra, mais especificamente
independente em 1948 e mais ou menos em 67 foi ali reconhecida como nação mais uma vez. Talvez isso mostre alguma coisa escatologicamente para a gente, mas que nós não fiquemos pasmos com isso e olhando demais para isso, porque tudo tem o seu tempo. As palavras de Jesus, o tempo de Jesus é diferente do nosso tempo. Mas quando esse tempo se completar, o tempo dos gentios pisar em Jerusalém, nós vamos ver Jesus falar então da sua vinda. Esse é o momento da vinda de Jesus. Olha nos versículos 25 até o 28. Ele vai dizer agora que haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, haverá angústia na terra, perplexidade, o mar, as ondas, haverá um cataclisma em todo o cosmos, todos os elementos, os céus, o mar, a terra, tudo será abalado. Vamos ver, como diz o versículo 26, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas, e neste momento desse cataclisma final é que surge que nós vamos ver o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. E Jesus diz, ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhar para cima e levantar as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima, ou seja, Jesus vem, essa é a redenção final. Isso é o que vai acontecer. Por fim, se nós temos a certeza da volta de Jesus, como nós temos que viver? Jesus mesmo fala sobre isso, versículo 34, e olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glotonaria, embriaguez dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Vigiai, pois, em todo tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Então Jesus está dizendo, já que eu estou predizendo a minha volta, não se peguem em glutonaria, embriaguez, não se distraiam com as coisas desse mundo, fiquem orando, vigiando em todo o tempo, porque Jesus, ele vem. E nós vemos que hoje em dia, infelizmente, muitos estão desapercebidos em relação a isso. Abre os seus olhos, porque Jesus, ele vem e nós temos que estar atentos. Por fim, Lucas traz algumas palavras interessantes no versículo 37 e 38 acerca da rotina de Jesus. Ele já tinha chegado em Jerusalém e olha como ele falava, vivia de dia, ele ensinava no templo, ou seja, ele estava no templo, estava ensinando. De noite ele saía da cidade, ia para o Monte das Oliveiras, ali passar a noite, descansar e estar em oração, e todo o povo ia ter com ele ao templo de manhã cedo para o ouvir. Jesus, de manhã, de tarde, de noite, estava ali com os seus discípulos pregando, ensinando, estava orando, buscando. Essa era a rotina do nosso mestre um pouco antes da sua morte e da sua ressurreição, mostrando para nós que sim, uma vida de ensino, uma vida de oração é imprescindível para a vida de todos nós. Que nós, sabendo de tudo isso, possamos orar, vigiar e buscar ao Senhor com todo o nosso coração. Um fim de semana excelente para você e a paz do Senhor!